Hoje no Café com a Política, o nosso convidado é o deputado estadual pelo PV, professor Cleiton. Olá, professor, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Café com Política. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um prazer estar aqui mais uma vez no Café com Política. Bom dia, professor. Professor, é inevitável a gente não abordar esse assunto depois que a gente passou pela maior parte dos capítulos e agora ele chegou ao seu último. Reajuste dos servidores, chegando agora para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão que agora determinou o pagamento de 10,06% como pleiteado pelo governo de Minas Gerais. No saldo de toda essa discussão, que avaliação o senhor faz a respeito de como o governo se posicionou, de como a categoria se posicionou e do resultado final dado por essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso no STF? Bom, Guilherme, primeiramente, obrigado pela pergunta. Acho que é um debate que ainda está bastante acalorado nesses dias. Tem um grande professor da USP, que é da área de exatas, que ele diz assim: números são favoravelmente torturados para que eles digam aquilo que nós desejamos. E vou dizer que esse é um caso explícito de números que foram torturados pelo governo Zema. As informações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal são informações que destoam daquilo que está posto pelo próprio portal da transparência, daquilo também que foi levantado e estudado por alguns órgãos, alguns sindicatos, algumas associações que cuidam essencialmente dos números. O caso, por exemplo, o Sinfasfisco. O que o governo apresentou ao Supremo Tribunal Federal, e por isso que eu acho, Guilherme e Adriana, que nós teremos surpresas a partir do dia 6 de maio, é bom lembrar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que no dia 6 de maio, o Supremo Tribunal Federal, através do seu pleno, começa a analisar essa liminar que foi dada pelo ministro Barroso ao governo do estado de Minas Gerais. O que o governo apresenta ao Supremo Tribunal Federal é exatamente o número que ele apresentou na Assembleia Legislativa quando o governador veta a recomposição salarial para a segurança pública, o cumprimento do piso nacional para os profissionais de educação e o cumprimento do mínimo constitucional para a saúde, que foram as três categorias contempladas naquela emenda feita pela Assembleia Legislativa. Entretanto, o governo também junta à sua defesa ao Supremo Tribunal Federal uma liminar que foi expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, negando à Assembleia Legislativa o acesso às três contas que o governo possui na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú e também no Banco do Brasil. Isso, lá em fevereiro, eu fui o primeiro a pedir a abertura dessas contas. Depois o deputado Ulisses Gomes, ele ingressou na Justiça para nós termos acesso a esse montante do governo, e aí isso nos foi negado. Sim. As contas que nós fazemos, Guilherme, juntamente com esses órgãos que eu mencionei, dão conta de que o Estado teria hoje entre 35 a 38 bilhões. O montante pode ser muito maior, porque se a gente acessar o próprio portal da transparência, em dezembro, o que o governo de Minas faz? O governo de Minas vai utilizar de recursos públicos para fazer investimentos em fundos. Fundos de investimentos vão receber recurso público do governo, no nosso entendimento, exatamente para disfarçar o que existe nas contas públicas de Minas Gerais. Também é apresentado ao Supremo Tribunal Federal um dado que não condiz com a verdade. Um dado de que o impacto da recomposição e do cumprimento do piso nacional, entre outras coisas, seria de aproximadamente 8,6 bilhões.
nós provamos já naquela comissão especial e temos esses dados que estão sendo colocados pela Procuradoria da Assembleia e por outras associações e sindicatos que estão entrando como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, de que não se chega à metade disso. Não chegaria, Adriano, portanto, a 4 milhões e 300 mil, 4 bi e 300 milhões de reais, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Esse montante, Guilherme e Adriana, de 8,6 bilhões, de quase 9 bilhões, ocorreria se o governo tivesse dado um aumento para todas as categorias de servidores na casa de 40% de aumento para todos. Então, as informações, o nosso entendimento, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, não condizem com a realidade e cabe à Procuradoria da Assembleia, às associações e sindicatos que estão defendendo essas categorias de servidores, a estabelecer a verdade. Por isso, eu acho que a gente vai ter muito debate ainda, e esse debate agora na Justiça, para que seja estabelecida a verdade. É o que nós entendemos. Deputado, o senhor acredita que esse debate ele foi para o plano eleitoral já? Ele saiu do plano no que diz respeito a direitos, né? As questões, a serviço mesmo, né? Do funcionalismo, ao que é de direito, e passou para o plano eleitoral. É uma discussão que está, esse embate, né? Protagonizado aí pelo governo Zema e também pela Assembleia, na figura do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus? Olha, Adriana, é algo que é natural. Nós estamos em ano eleitoral. Qualquer movimentação, qualquer ação que for feita, o discurso será sempre esse. Olha, a Assembleia está fazendo isso porque é ano eleitoral. O presidente Agostinho, ele está aproveitando porque ele é candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Calil para agradar os servidores porque é ano eleitoral. Agora, a gente precisa olhar para o passado e perceber algo que na política eu costumo dizer que é essencial, que se chama coerência. Então, se a gente olhar para a história, por exemplo, do presidente Agostinho Patrus, nós vamos ver que na sua história como parlamentar, inclusive como secretário de Estado, ele sempre esteve ao lado dos servidores. É para ele uma bandeira cara, é para ele um assunto que sempre pautou a sua ação parlamentar e a sua ação como homem público. Ele estava no mesmo partido que eu. O próprio Partido Verde é um partido muito ligado a essa questão do servidor público e do serviço público de qualidade. Qualquer emenda que você destinar para determinado lugar, hospital, escola, prefeitura, isso aí é porque é ano eleitoral. Então é comum que esse discurso ele venha, principalmente da parte de quem tenta a todo momento, o tempo todo, se descolar dessa questão, falando em velha política. Aí eu vou dizer para você que eu nunca vi na história de Minas Gerais um partido que se diz novo praticar a velha política da forma que pratica através desse governo. Um governo de orçamento secreto, um governo que vai contemplar alguns deputados com essas emendas para serem destinadas à sua base. O próprio jornal O Tempo, a própria Rádio Super mostrou como deputados tiveram um tratamento totalmente diferenciado e um absurdo o valor das emendas que foram pagas por esse governo, e não era ano eleitoral. Mas o próprio governador do estado vem se comportando como um candidato à reeleição já tem um bom tempo. Uhum. De que maneira a Assembleia, no entender do senhor, deputado, dará respostas a todo esse processo na relação com o governador Romeu Zema? É claro que a gente tem alguns parlamentares com quem a gente percebe, da base do governo, seria impossível uma linha de diálogo. Eu vou citar nominalmente aqui, por exemplo, recentemente o deputado Guilherme da Cunha, a deputada Laura Serrano, que me pareceram abertos a uma discussão com boa base de
qualificação para fazer um debate correto, com números que possam ser confrontados de parte a parte. Mas no cômputo geral, entre base e oposição, diante de tudo que aconteceu na relação Zema e Assembleia, essa relação, o quanto deteriorada está? Guilherme, você é um jornalista antenado, Adriana, vocês acompanham o cotidiano, o dia a dia dessa relação política que nunca foi das melhores. Essa relação política, ela sempre esteve estremecida, até porque a ausência desse diálogo, ela foi construída pelo próprio partido do governo e pelo próprio governo, que o tempo todo nega a política e faz um discurso falsamente moralista, como se fossem os detentores, os guardiães da política correta, o que a gente sabe que não é verdade. Eu tenho uma ótima relação com os deputados que foram citados, inclusive fizemos um bom debate na comissão especial, no caso do deputado Guilherme da Cunha, na comissão especial que analisou o veto do governador, e fizemos um contraponto com os números. Agora, fica muito difícil, por exemplo, você construir uma base na Assembleia quando os deputados que estiveram na base, no momento em que mais precisaram do governo, são abandonados. Eu cito o que aconteceu nessa janela partidária. Nós tivemos deputados que foram ali, como que eu posso dizer, foram parceiros de primeira hora, defenderam as pautas do governo, chegaram, inclusive, a se indispor com a própria Assembleia Legislativa, mas que simplesmente o governo não conseguiu legenda, não conseguiu partido para colocarem esses deputados, que, eu uso essa expressão, foram abandonados pelo governo. Eu tinha deputado, para você ter ideia, me ligando na sexta-feira, a janela fechava no sábado, pedindo ajuda para virem para o meu partido, porque o que foi prometido pelo governo não foi cumprido. Então, eu acho muito difícil, nessa altura, você restabelecer o diálogo. E isso é ruim para o próprio governo, que já viu enterrado algumas prioridades, entre elas o regime de recuperação fiscal. Esqueça, Guilherme, esqueça, Adriana. Regime de recuperação fiscal não passa na Assembleia e nem debatido será. É uma pauta bomba, é algo que nós entendemos que deveria ser exaustivamente debatido, exaustivamente dialogado, e não será exatamente pela relação que foi muito ruim construída pelo governo. E falo mais, muitos deputados da base foram para o partido do atual presidente da República. E o atual presidente da República tem candidato aqui em Minas, Sim, já declarado, o senador Carlos Viana. A pergunta que eu faço: o que farão esses deputados que migraram para siglas, que já se posicionaram ao lado do presidente da República e, consequentemente, terão que ter um posicionamento ao lado do candidato do presidente, senador Carlos Viana, aqui em Minas Gerais? Então, nós teremos aí um verdadeiro jogo de xadrez que ficou muito interessante para quem gosta de política e para quem a acompanha, como é o caso de vocês, jornalistas, e do público que se interessa pelos bastidores da política mineira. Vai ser muito interessante. Jogo de xadrez que vai ficando ainda mais complicado, mais disputado à medida que as eleições vão se aproximando, né, deputado? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também objetivas. O deputado professor Cleiton já participou aqui conosco em outras oportunidades, já conhece bem o quadro, né, deputado? Com certeza. Começando. A sua mudança do PSB para o PV? Uma mudança pragmática, necessária, mas para uma sigla que também é coerente com as minhas convicções e com as minhas defesas. O diálogo da gestão de Zema com servidores da educação. Não existe. Nunca existiu
e um governo que nunca quis sentar-se à mesa para falar com a educação. Na verdade, um governo que tem ódio da educação. Calil, Zema ou Carlos Viana em 2022? Calil, mas acredito que nós teremos uma surpresa. Calil e Carlos Viana, dizem já alguns institutos de pesquisa, no segundo turno. Aprovação do regime de recuperação fiscal, possível ou impossível em 2022? Impossível, graças a Deus. Nós conversamos aqui no Café com Política com o deputado professor Cleiton, do Partido Verde, que gentilmente aqui nos atendeu mais uma vez no Café com Política e que, assim como nós, certamente gosta muito dos bastidores da política mineira e da política partidária e, portanto, voltará outras vezes para contar mais sobre esses bastidores aqui pra gente. Muito obrigado pela participação mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, Guilherme, Adriana, mais uma vez, parabéns por esse quadro, que sem dúvida nenhuma é o melhor quadro político que nós temos no estado de Minas Gerais. Deus abençoe a todos.